Bom, voltando aqui aos estúdios, né? A hora certa, 8h27. E agora a gente vai continuar falando sobre economia com o nosso quadro Fazendo as Contas. Fazendo as contas. Recebendo aqui, né, Meg, no nosso estúdio, o professor Rodrigo Bertolozzi, que é docente da Unifem, do curso de Ciências Contábeis, né, coordenador do curso de Ciências Contábeis, vai falar pra gente um pouquinho sobre o consórcio. Então, para começar, professor, qual que é a diferença entre consórcio e financiamento? Bom dia a todos, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Primeira pergunta excelente, na verdade. Então vamos lá, vamos conceituar então o que é consórcio e o que é financiamento. Ambos são linhas de crédito. O consórcio muitas vezes pode ser entendido até como uma linha de investimento, a curto ou médio ou até mesmo longo prazo. Qual que é a diferença substancial entre os dois? O financiamento, você acessa uma agência bancária, alguma cooperativa de crédito, né? E essa empresa, ela vai necessariamente ou imediatamente, se você atender ali as linhas de garantia, né, que essas empresas vão pedir, que esses bancos vão pedir, ele vai necessariamente depositar o dinheiro na nossa conta. Então a gente tem o dinheiro instantaneamente naquele ato do momento que a gente foi até o banco, cumpriu as normas, a gente tem o dinheiro ali dentro de pouco tempo. Já o consórcio é exatamente o contrário. A ideia do consórcio é que seja feita uma contribuição mensal ao longo de um prazo específico, 12, 24, 36, 48 meses. Essa contribuição mensal, ela lá na frente se torna uma carta de crédito, e essa carta de crédito nos proporciona, ou transformar isso em dinheiro, ou dar de lance em um carro, ou trocar em um carro uma casa, um imóvel, uma casa de construção, alguma coisa nesse sentido. Então, na verdade, a principal diferença é o tempo que nós demoraríamos para receber o valor que nós estamos buscando no momento. Professor, explica pra gente quais são as vantagens e as desvantagens, né, de cada um. Sim, perfeito. Bom, o financiamento, como a gente sempre brinca, né? Infelizmente, não tem maravilhas. A gente precisa sempre pensar no que a gente vai fazer, certo? Não existe milagre na vida. Então, o financiamento, ele tem essa situação onde nós receberemos o dinheiro rapidamente e imediatamente o valor total em nossa conta, porém com taxas de juros altas e necessariamente nós precisaremos desprender uma garantia. Entregar um bem em garantia, ou um veículo que não esteja financiado, ou um imóvel, alguma coisa nesse sentido. Em algumas situações até arrolar um fiador nesse contrato, né, para que isso possa ser dado em garantia e o banco também não perca em caso a gente não efetue o pagamento das parcelas. Então, do lado bom do financiamento, a gente tem o dinheiro rápido, porém a juros e em troco de uma garantia alta. Já o consórcio, nós temos como benefício as taxas muito baixas comercializadas no nosso mercado, porém, como malefício, nós temos também que o prazo desse consórcio ele se dá a longo prazo. Então, tudo depende da forma que nós queremos o dinheiro. Nós queremos para investir, nós queremos a longo prazo, é isso que precisa ser analisado. Certo. E existe algum cuidado, né, especial na hora de contratar o serviço? Com certeza. Primeiro é sempre medir as linhas de juros, as taxas de juros. Existem uma infinidade de bancos, uma infinidade de cooperativas de crédito que podem limitar ou podem proporcionar juros de forma diferente para a gente. Então é sempre interessante nós fazermos uma análise em qual banco, qual instituição financeira nós estamos buscando esse crédito e trabalhar sempre com as menores taxas de mercado. Igualmente, para a questão do consórcio. Existem várias situações onde o consórcio ele fornece, ao longo das nossas contribuições mensais, ele fornece a possibilidade de nós termos alguns momentos dentro desse consórcio onde, dependendo da pessoa, ela é agraciada com a carta de crédito de forma antecipada, certo? Sim. É um sorteio, tinha me faltado a palavra. É um sorteio onde as pessoas, dependendo dos bancos, dependendo das instituições financeiras, sorteiam uma pessoa, sorteiam 10 pessoas por mês. Então, nós temos esse sorteio onde, ao invés de esperar o final do consórcio, nós temos isso de forma imediata também. Isso pode ser abatido nos valores das parcelas, nós podemos ter um reajuste no valor da parcela. Então, como a gente sempre brinca, é colocar na ponta do lápis todas essas situações e depende sempre da forma que a gente está buscando o dinheiro. E tem alguma indicação baseada no perfil do consumidor?
Totalmente. Na verdade, o score bancário, que é a média que os bancos utilizam, é a taxa, né, calculada pelo banco, de cada um dos consumidores, tem tudo a ver. Certo. Então, se é um consumidor que já tem vários financiamentos, que não tem bens, que tem uma declaração de imposto de renda defasada ou que não faz declaração de imposto de renda, essa pessoa automaticamente ela é um risco maior para a instituição financeira. Sim. Então ela vai ter mais altas taxas. E, ao contrário, também. Uma pessoa que ela é concursada pública, ela tem um bom emprego na CLT, ela contribui ao INSS, tem bens onde pode ser arrolados como garantia. Tudo isso também faz com que as taxas de juros sejam minimizadas, porque essa pessoa, teoricamente, pelo score bancário dela, ela é um risco muito menor para as instituições financeiras. Certo. O consórcio também tem aquela questão do lance, né? A pessoa pode dar um lance, pegar o bem antes. Perfeito. É vantajoso isso? É muito vantajoso. Então, dependendo do prazo, as pessoas utilizam muito para construção. Então, dou entrada numa linha de crédito, começo a pagar 1 ou 2 parcelas para ter o tempo de carência para o lance e apresento um lance. Então, eu tenho um dinheiro guardado e apresento um lance nesse consórcio. E aí, esse lance, ele faz com que a carta de crédito já seja agraciado no momento do lance, caso esse lance seja o maior, né, dependendo das regras ali do consórcio. Mas, principalmente, esse lance, ele faz com que ou o valor da parcela ou a quantidade de parcela se reduza. Então é de uma forma muito mais interessante. O financiamento, por outro lado, você não tem o lance do consórcio. Porém, você tem o abatimento total do valor. Então, em muitos casos, depois de pagar um determinado momento, se a pessoa conseguiu juntar uma determinada quantia em dinheiro, também é interessante buscar a instituição financeira para que haja a possibilidade de quitação. Então, são 2 possibilidades muito boas. Joia, a gente agradece, né, Meg, o professor Rodrigo. Sempre uma aula. Sempre uma aula, as dicas valiosas. E semana que vem tá aqui com a gente de novo, né? Isso mesmo, fazendo as contas. Firme, Fazendo as contas. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, pessoal.